Havendo um número legal, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, agradecendo logo de início a presença de Vossas Excelências nessa sessão extraordinária, que achamos por bem marcar para segunda-feira, exatamente por duas mensagens do Poder Executivo que têm o escopo, o objetivo maior de melhorar a sua arrecadação. Por essa razão, nós, querendo exatamente ganhar tempo, marcamos essa extraordinária para hoje, ao que agradeço a Vossas Excelências. E passo de imediato a palavra ao relator do primeiro projeto, 545, de autoria do Poder Executivo, em regime de urgência, que altera a Lei 8927, que dispõe sobre o imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos e da outras providências. Com a palavra, o deputado Traiano. O meu está tranquilo. Não, continua sem som. Ah, o teu tem som? Voltou. Eu não tenho som. Eu não nem ligando. Não está ligando. Tira essa chá, senão eu vou derrubar daqui a pouco. Passo a relatar o projeto de lei 545, de autoria do Governo do Estado. Na verdade, ele visa fazer 3 alterações na legislação, na Lei 8.927 de 98, sobre imposto sobre transmissão, causa-morte e doação de quaisquer bens de direito. A primeira alteração no procedimento para inserir os débitos do ITCMD em dívida ativa, tornando mais célere o processo de cobrança. A legislação atual dispõe que quando um contribuinte faz um parcelamento de ITCMD e deixa de pagar durante 3 meses, deve ser lavrado um auto de infração. Esse auto deve ser enviado ao Conselho de Contribuintes, onde será julgado. Esse processo é muito moroso, pois há a possibilidade de apresentação de uma série de recursos que alongam desnecessariamente a execução por parte do Estado. E o projeto vem resolver o problema, estabelecendo que se o contribuinte deixar de pagar as parcelas de um acordo por 3 meses, sua dívida automaticamente vai ser inscrita em dívida ativa. Então, esta é uma alteração. A segunda alteração abre a possibilidade de parcelamento do imposto quando haja transferência de bens intervivos. A legislação atual só possibilita o parcelamento na causa de transmissão em causa-mortes. Aqui ela vai possibilitar, com a lei também, do parcelamento do imposto no caso de transferência de bens intervivos. E a terceira alteração é uma adequação à legislação às novas práticas. Até 2007, todas as transmissões causa-mortes, obrigatoriamente, ocorriam via judicial. Quando você ia fazer um inventário, você recolhia o pagamento em juízo, né? Hoje, com a alteração da legislação, boa parte dos inventários, partilhas, divórcios, separações, são feitos via administrativa através do cartório. Então, o projeto vem, na verdade, adequar a essa nova legislação, determinando que, quando da lavratura de um processo de separação, de inventário, de divórcio, ou quando da partilha dos bens, se faça o recolhimento devido, né, depois na lavratura do processo. Então, estas são as alterações. E, sob o aspecto legal,
não há nenhum óbice que possa impedir a sua tramitação. Nosso parecer é favorável, senhor presidente. Em discussão? Em votação? Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. O item 2 da pauta, de igual maneira, o objetivo é mais ou menos o mesmo do primeiro projeto, também do Poder Executivo, que acrescenta o parágrafo 5º do artigo 36 da Lei 11.580, que dispõe sobre ICMS e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação ICMS. Com a palavra, deputado Adhemar Tayano. Senhor presidente, senhores deputados, da mesma forma, ele visa criar ou facilitar as condições para que empresários possam fazer pagamento antecipado de ICMS futuro que vai vencer, cujos fatos geradores já tenham ocorrido. É importante que se diga que hoje nós temos um programa de governo que se chama Paraná Competitivo. E esse programa ele dá condições de prazo para o recolhimento do ICMS, que é gerado agora. Ele poderá ser recolhido daqui 8 ou 12 anos, dependendo das circunstâncias e do pleito. E a lei ela vai propiciar a oportunidade para que os empresários possam efetuar a antecipação do recolhimento daquilo que pode vencer daqui a 8 anos, ele poderá recolher agora, com algumas condições. Será a retirada dos juros, a correção monetária, se a dívida for paga antecipadamente. Da mesma forma como procedem os bancos hoje, com o cidadão comum, quando da operação de algumas operações financeiras. Portanto, esse é o objetivo. Quando as empresas usam tais programas para postergar o pagamento, no caso do ICMS, o cálculo a taxa que se aplica ao débito é a taxa Selic. E, se for antecipado, pode-se abrir mão disso, o que é algo benéfico também para o governo. Portanto, sob o aspecto legal também, está perfeitamente em consonância com a legislação, com a lei de responsabilidade fiscal. Não se trata de isenção em caráter geral, pelo contrário, e por essa razão nós somos de parecer favorável. Em discussão? Senhor presidente. Com a palavra o deputado Escanavaca. Gostaria de pedir ao relator que é impostos futuros ou dívidas? Impostos futuros, vincendos. Já operações feitas pelo Paraná Competitivo. A empresa se inscreve, recebe o benefício, ela terá uma postergação, uma dilação do ICMS para que poderia recolher hoje, ela poderá recolher em 8 anos ou 12 anos. Se ela antecipar o pagamento, ela goza do benefício da eliminação de taxa de juro, multas e uma série de coisas. É isso. É o objetivo, claro, que é com que o governo possa arrecadar. Nota-se uma intenção firme da nova secretária da Fazenda em arrecadar. E, com isso, criando, dentro da lei, mecanismos para isso. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O item 3 da pauta é uma emenda de plenário. O autor da emenda é o deputado Tadeu Venere, que dispõe sobre a extinção de cargos de provimento em comissão e a instituição da função da gestão pública, FG, a serem atribuídas exclusivamente a servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e da outras providências. Também o deputado Tayano é o relator desta emenda. Senhor presidente, a intenção, na verdade, da emenda do deputado Tadeu Venere é vedar que os servidores que exerçam cargos em comissão possam ser nomeados nas funções de gestão pública
criadas pelo projeto. Dessa forma, na verdade, a iniciativa do deputado Tadeu Venere, ela fere frontalmente as disposições do artigo 87, parágrafo 6º da Constituição Estadual, pois invade a competência privativa do Poder Executivo, legislar sobre servidores, seus cargos e a forma de provimento de competência é competência privativa do governador. Além disso, as funções criadas devem ser de livre nomeação pelo chefe do Poder Executivo, órgão responsável pela administração, remuneração e estabelecimento de atribuições aos seus servidores. Por outro prisma de raciocínio, também não se pode impedir a nomeação daqueles que já exerçam cargo em comissão, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da universalidade de acesso aos cargos e funções públicas. Se todos são iguais perante a lei, conforme o artigo 5º da Constituição Federal, não se pode diferenciar aqueles que já exerçam cargos em comissão daqueles que ainda não exerçam. Por exemplo, no estado de Sergipe, uma norma que vedava os servidores em estágio probatório de exercer função de confiança, muito similar ao que está propondo o deputado Tadeu Venere, foi declarada inconstitucional, justamente por criar uma diferenciação que atenta contra o princípio da isonomia. Essa decisão já foi publicada e eu tenho o número do acordo. Portanto, na leitura que se tem, e já é de que ela, uma vez aprovada, ela com certeza será arguida uma ação de inconstitucionalidade. Por essa razão, o nosso parecer é pela rejeição da emenda. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Péricles de Mello. Eu quero reservar o direito de, se essa emenda for ao plenário, estudar melhor a minha posição em plenário, se votarei favorável ou contra. No entanto, hoje, voto em nome do deputado Tadeu Venere a favor de sua emenda. Eu acho que o foco do deputado é, na verdade, colocar em xeque a afirmação desse projeto, que o objetivo é diminuir o custeio da máquina do Estado. A preocupação do deputado Tadeu é que isso seja uma questão formal apenas, que não tenha esse conteúdo expresso pelo discurso do governador, porque essas novas funções poderão ser colocadas à disposição dos servidores e não vai ter diminuição de custo nenhum. Então, por esse motivo, vou votar na Comissão de Constituição e Justiça a favor da emenda. Continua em discussão. Em votação, os deputados que forem favoráveis ao parecer do relator permaneçam como se encontram. Está aprovado com o voto contrário do deputado Péricles de Mello. O item 4 são 6 emendas de plenário, todas elas de autoria da bancada do PT, que autoriza a instituição da E-Paraná Comunicação, conforme especifica o deputado Traiano relata. Será que eu assinei esse projeto aqui? Só um pouquinho, senhor presidente. Senhor presidente, senhores deputados, as emendas apresentadas ao projeto de lei 383, elas visam fazer algumas alterações na mensagem governamental que institui a E-Paraná. Elas visam criar novas estruturas no órgão, quais sejam a ouvidoria e conselho curador. Essas emendas, elas alteram substancialmente a estrutura do órgão a ser criado pelo Executivo. Da mesma forma, como já argumentei anteriormente, elas invadem a competência que é privativa do governador. A emenda número 5 prevê que os funcionários da E-Paraná sejam contratados por concurso público. Entretanto, além de adentrar em competência do Executivo, a emenda também não pode prosperar pelo fato da E-Paraná estar sendo criada na forma de serviço social autônomo. Como tal, é organização de direito privado. Não é possível que uma instituição de direito privado contrate por concurso público,
Discussão similar foi levada ao STF. O Supremo vai analisar se os órgãos do sistema SESI, SENAI, SEST, etc., devem ou não contratar por concursos. Embora ainda não tenha decisão final do STF, é importante lembrar que o Tribunal Superior do Trabalho já decidiu que apenas os órgãos da administração direta e indireta devem contratar por serviço público. Por cautela, o Executivo prevê que as contratações se darão por teste seletivo, o que não gera inconstitucionalidade e garante que as contratações serão feitas por critérios objetivos. A inconstitucionalidade da emenda número 6 ainda é mais grave, pois prevê a extinção da RTVE. Essa não é e nunca foi a intenção do governador. A RTV funcionará concomitantemente com a E-Paraná. A E-Paraná será uma produtora e a RTV será a transmissora. Por essa razão, nós entendemos de que a não aprovação ou alteração dessa mensagem, ela, além de não estar em consonância com o que estabelece as decisões já aventadas, elas trazem prejuízos trabalhistas para os servidores. E o nosso parecer é pela rejeição. Senhor presidente, Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Peço a palavra. Esse é um tema de extraordinária importância. Nossas emendas são fruto de uma ampla e profunda discussão com os servidores da TV Educativa, uma discussão pública. Eu discordo do argumento do deputado Traiano central, de que por se tratar de serviço social autônomo pode nós apresentarmos emenda. Eu discordo totalmente, porque o governador tem a iniciativa, mas veio a debate. Essa lei está sendo instituída pelo governo do Estado, nós podemos apresentar emenda sim, principalmente o caráter das emendas, que vem aumentar a transparência do serviço social autônomo criado, a transparência e poder de fiscalização da sociedade civil organizada. Mas eu vou pedir vistas, ao parecer do deputado Traiano, para nós fazermos uma avaliação para a próxima não do CCJ. Está concedido o pedido de vista. Senhor presidente, uma vez tendo sido feito o pedido de vistas, ela volta amanhã na sessão normal do CCJ, né? Este projeto não está em regime de urgência. Né? Está sim, senhor presidente. Ah, está em regime de urgência? Se estiver, volta. Se não estiver, não volta. Senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Veja só, a bancada do PMDB tomou uma posição de votar contra a iniciativa do Poder Executivo de mudar o caráter da ETV, né? E-Paraná, desculpe. Portanto, nós tomamos uma decisão de bancada e nós iremos votar aqui junto com a bancada do PT nesse projeto e inclusive no plenário também, no sentido de manter a E-Paraná com a mesma característica pública, essa empresa tão importante de comunicação do governo do Estado, que hoje ela detém. Então, já estou antecipando, porque foi uma decisão por unanimidade da nossa bancada, tomada numa reunião que fizemos na semana passada. Senhor presidente. Realmente, apenas para confirmar, o projeto está em regime de urgência. É apenas uma explicação. A E-Paraná ela não existe. A estrutura da RTV continua igual, não vai alterar em nada. Apenas se está criando aqui uma estrutura onde a E-Paraná será uma produtora e a RTV a transmissora. E até por exigência do Tribunal de Contas, porque os funcionários hoje que estão na RTV, eles estão sendo questionados, está de forma irregular. Esse é o objetivo de se fazer, de se dar esse caráter a essa nova estrutura. Então, é importante que se diga isso. A E-Paraná ela ainda não existe. Nós estamos criando a E-Paraná com o objetivo de corrigir uma distorção da forma como estavam sendo contratados os funcionários, porque o Tribunal de Contas vem exigindo isso. Bom, está concedido o pedido de vista ao deputado Péricles de Mello. O projeto volta na sessão de amanhã
a esse plenário. O item quinto da pauta, o relator é o deputado Alexandre Cury, mensagem do Poder Executivo que autoriza alienar a Nelson Busato dos Santos o imóvel localizado no município de Boa Ventura de São Roque. Senhor presidente, com a palavra o deputado Péricles. Eu queria pedir que o senhor colocasse a votação antes do item 6, pelo seguinte motivo, vou explicar, os senhores deputados vão entender. Há um voto em separado no item 6, que traz uma argumentação que se propaga para todos os projetos semelhantes. No entanto, o voto está para o item 6. Então, dependendo do entendimento desta comissão ser favorável ao voto em separado, isso vai abarcar os outros projetos também. Então, eu quero alterar a ordem. Se a comissão entender contra o voto separado, ela vai entender da mesma forma os outros projetos. Só porque não existe no item 5 voto separado, apenas no item 6. É uma questão de método apenas, senhor presidente. Nós vamos votar primeiro o item 5 e depois votamos o item 6 É que é a mesma matéria, senhor presidente. É o mesmo assunto. É o mesmo assunto. São 7 projetos, são 7 mensagens iguais. Todos são... Perfeitamente, nada, não. Pode relatar. Então, nós suspendemos o item 5, passamos ao item 6, porque todos são alienações ao município de Boa Ventura de São Roque. Porque é uma questão de fundo a ser colocada aqui, eu espero que todos entendam. Inicialmente, eu quero deixar claro o seguinte, no item 6, relatou o deputado Nereu Moura, na sessão anterior, e relatou favoravelmente ao projeto. Certo. Agora, Vossa Excelência apresenta um voto em separado. Contrário. Por questão de legalidade, não há nenhum, do ponto de vista do mérito, né, não estou entrando no mérito das questões, mas o entendimento da nossa assessoria é que o projeto, da forma como está, ele fere a constitucionalidade, ele é inconstitucional. Fere a legalidade vigente. E eu passo a ler o nosso voto em separado, senhor presidente. Voto em separado, fundamentação. Considerando se tratar de mensagem do Poder Executivo, cumpre salientar a previsão do artigo 65 da Constituição do Estado do Paraná, a qual determina que a iniciativa das leis ordinárias é cabível ao governador do Estado, conforme adiante transcrito. No entanto, cumpre ressaltar que o artigo 54 da Constituição do Estado do Paraná, que trata a autorização legislativa para a alienação de terras públicas, prevê competência privativa desta Casa quando se tratar de alienação ou concessão de terras públicas, conforme segue. Artigo 54. Compete privativamente ao Legislativo aprovar previamente a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 100 hectares, ressalvado o disposto no artigo 49, 17 da Constituição Federal. No que tange ao objeto do projeto em tela, imperioso mencionar o que dispõe o artigo 10, parágrafo único, da Constituição do Estado do Paraná, que trata a alienação dos bens imóveis do Estado, especialmente a título oneroso, com autorização prévia, conforme segue. Artigo 10. Os bens imóveis do Estado não podem ser objeto de doação ou de utilização gratuita, salvo e mediante lei, se o beneficiário for pessoa jurídica de direito público interno, órgão ou fundação de sua administração indireta, ou entidade de assistência social sem fins lucrativos, declarada de utilidade pública ou para fins de assentamentos de caráter social. Parágrafo único. A alienação a título oneroso de bens imóveis do Estado dependerá de autorização prévia legislativa e será precedida de concorrência pública, a qual será dispensada quando o adquirente for uma das pessoas jurídicas de direito público interno referidas nesse artigo ou para fins de assentamentos de caráter social. Desta arte, compulsando o presente projeto de lei, verifica-se que a alienação a título oneroso nos termos propostos é inconstitucional, pois, como prevê o artigo 10, parágrafo único da Constituição do Estado, é necessária a realização de concorrência pública. Conclusão. Diante do exposto, opina-se pela não aprovação do projeto de lei em virtude de sua ilegalidade e inconstitucionalidade. Então, na verdade, em síntese, nós entendemos que, nesse caso, precisa haver uma concorrência para que possa ser alienado o imóvel para a pessoa física. Essa é a posição, e por esse motivo, senhor presidente, eu pedi a precedência do item 6, porque, na verdade, essa mesma posição, ela se propaga para os demais itens que diz respeito a esse tipo de projeto. Eu agradeço a colocação. Com a palavra, o deputado Ademar Taiano. Não, eu vou contestar aqui
o voto separado do deputado Péricles, até porque o que se está tratando aqui é apenas uma regularização, é como se o cidadão fosse à justiça solicitar o direito do usucapião, porque ele já está na propriedade há 15, 20 anos, e o Estado está dando a ele esse direito. Eu acho que não vejo razão alguma para contestar a questão da legalidade em relação ao tema. Aliás, isso já deveria ter sido feito há muito tempo, que não foi. Então, nós estamos garantindo um direito, o direito de posse de alguém que já está nessa terra há muitos anos. Eu não vejo razão para questionar a inconstitucionalidade da mensagem. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Caíto Quintana. Eu vou pedir vista do parecer do voto em separado do deputado Péricles, porque, na verdade, eu tenho algumas dúvidas a respeito. Está se tratando de uma regularização fundiária, onde os proprietários estão sobre a área. Um leilão, uma concorrência, ela é um tanto descabida porque colocaria pessoas que nada têm sobre essa permanência na terra, utilização da terra, em plano de igualdade com aqueles que a cultivaram. Agora, não sei se esse é o melhor remédio, se esse é o remédio constitucional, ou se o remédio constitucional não seja exatamente o usucapião, ao invés de uma lei específica que contraria a constitucionalidade. E aí, deputado Traiano, apenas para conferir isso, porque nós poderíamos aprovar uma lei e, na sequência, termos dificuldade no registro de imóveis. Então, acho que é importante a gente dar uma olhadinha para ver se esse parecer do deputado Péricles tem sustentação legal ou não, para que a gente decida isso na sequência. Então, eu peço vista do parecer do deputado Senhor presidente. Em impedir que o Estado, pelo contrário, nós representamos um partido que sempre lutou pela reforma agrária. Mas a preocupação é exatamente essa preocupação que o deputado Caíto mencionou agora também. Mas essas áreas eram áreas devolutas? Não sei, eu acho. Senhor presidente, se há um pedido de vista do deputado Caíto Quintana do voto separado do deputado Péricles, não está prejudicado. O item número 6, Vossa Excelência pode pôr em votação. Eu vou avocar a responsabilidade à presidência, porque eu vou retirar de pauta o item 5, o item 6, o item 7, o item 8 e o item 9, e até para que, não baseado no voto em separado, a própria súmula, deputado Traiano, há uma confusão que envolve Londrina, Nova Londrina e Boaventura de São Roque. Então, eu peço à assessoria que, não na sessão de amanhã, na outra terça-feira, me traga esse levantamento por completo, porque nós não podemos alterar a súmula aqui, porque já está digitalizado, e vai nos criar um embaraço futuramente, independente do voto em separado do deputado... Senhor presidente, Péricles. Na sessão passada, o deputado Pedro Lupion deu uma explicação sobre... Estava equivocado. Não, houve erro, sim. Houve. Exatamente, por isso eu quero que já o item 10, completamente diferente. Doação ao município. O deputado Escanavaca relata o projeto de lei 522, mensagem do governo, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a doação de imóvel que especifica ao município de Iporã. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, projeto de lei 522/2013, autor Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a efetuar a doação do imóvel que especifica ao município de Iporã. Doação de imóvel no município de Iporã, possibilidade de iniciativa privativa do Poder Executivo, artigos 10 e 65 da Constituição Estadual, artigo 17 da Lei 8.666/93, projeto é constitucional, possibilidade de legitimação aferida. Parecer pela aprovação, senhor presidente. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado. O item 11, deputado Nereu Moura relata o projeto de lei 526, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a doação do imóvel que especifica o município de Catanduvas. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Senhor presidente, esse projeto de lei
Não, esse projeto de lei, na verdade, é uma doação do Memorial da Revolução que o governo do Paraná construiu em Catanduvas para o município. E ele tem amparo legal, constitucional e o parecer é favorável. Discussão em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado. O item 12, mensagem do governo que autoriza o Poder Executivo a efetuar a doação de imóvel que especifica ao município de São Mateus do Sul. Relata o deputado Alexandre Cury. Senhor presidente, senhores deputados, projeto de lei 527/2013, autor Poder Executivo, mensagem 130 de 2013, autoriza o Poder Executivo a efetuar a doação do imóvel que especifica ao município de São Mateus do Sul. O projeto é constitucional. Senhor presidente, nós opinamos pela aprovação. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado. O item 13 relata o deputado Fernandes Canavaca. Senhor presidente, em função dessa extraordinária, não deu tempo de fazer análise. Está adiado o projeto. O item 14, projeto de resolução número 20, o deputado Caíto Quintana relatou favoravelmente. O deputado Péricles de Melo solicitou vistas do item 14, que revoga resoluções 1 de 2000, 1 de 2.200, 8 de 2002 e 9 de 2002. Não, na verdade, eu estava com uma dúvida, foi sanada a dúvida, eu sou favorável a parecer do deputado Caíto Quintana. Parecer favorável do deputado Caíto Quintana. Continua em discussão. Em votação, os deputados que aprovam parecer do relator permaneçam como se encontram. Está aprovado. O item 15, deputado Caíto Quintana, é o projeto 299, de autoria do deputado professor Lemos, que fica instituído o meio passe das passagens de ônibus intermunicipais aos estudantes que estejam matriculados em estabelecimentos de ensino localizados em municípios diversos dos seus domicílios no estado do Paraná. O deputado Caíto Quintana relatou favoravelmente e o deputado Taiano deu um voto separado contrariamente. Foi concedido vista ao deputado Ademar Taiano, o deputado Nereu Moura, da emenda modificativa do deputado Péricles de Melo. Consulto o deputado Nereu Moura e o deputado Ademar Taiano se possui voto em separado à emenda do deputado Péricles de Melo. Senhor presidente, eu, na minha visão, entendo que a emenda do deputado Péricles ela não corrige o projeto. Portanto, eu mantenho o meu parecer pela inconstitucionalidade. Continua em discussão. O deputado Nereu Moura. Peço a palavra. Com a palavra, o deputado Péricles de Melo. Nós transformamos o projeto do deputado Lemos num projeto semelhante ao deputado Teru Cato, que foi aprovado por esta casa. O caso Teru Cato é pessoas de terceira idade. Nós organizamos com a nossa emenda do projeto do deputado Lemos para que também tenha um número determinado de cadeiras no ônibus para serem oferecidos a estudantes e valendo apenas para os novos contratos. Como compete ao Estado do Paraná legislar sobre o transporte intermunicipal, nós temos todas as condições legais, constitucionais para propor essa lei. Assim também, no município, o vereador pode propor lei dando isenção para transporte coletivo. É uma coisa semelhante. Então, eu adequei no sentido que sejam os novos contratos, para não agredir contratos já feitos por empresas de ônibus, nos novos contratos, quando o governo do Estado for fazer a licitação, a organização do contrato, ele vai estabelecer uma porcentagem de vagas para estudantes que moram numa cidade e estudam em outra. Então, não há nenhuma ilegalidade nesse projeto, portanto, eu rogo aos senhores deputados que nós aprovemos o projeto do deputado Lemos, consertado por a emenda por nós apresentada. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o deputado Escanavaca. Só queria dizer ao deputado Pérez que no projeto do deputado Teru já existia no interestadual
Por isso que fizemos a aprovação daquele projeto a nível intermunicipal. Já o idoso já tem a reserva técnica, inclusive nos ônibus se prepara antes, já existe a reserva técnica na lei federal. Então, por isso que nós aprovamos do Teru-Cato em relação ao intermunicipal. Veja, nós estamos... Diferentemente do projeto do professor Lemos. Não é Continua em discussão a emenda do deputado Péricles de Mello. É totalmente semelhante. Nós temos o poder de legislar, desde que não fira contrato já feito, é para os próximos contratos, estabelece um limite de passagem exatamente igual. Nós temos o poder de legislar para empresas que fazem o transporte intermunicipal. Eu volto ao mesmo argumento. Assim como o vereador tem direito a legislar no transporte coletivo municipal, nós temos direito. Então, quando for feito um contrato de licitação para a empresa que faz transporte, vai constar já, por força de lei, no edital do governo, que no contrato tem que ter essa reserva. É uma coisa muito importante pelo ciclo de educação que vive o país, principalmente para os pequenos municípios que não têm, que o jovem tem que fazer um sacrifício enorme, porque não tem escola no município onde mora, tem que vir ao município próximo. Então, eu rogo aos senhores deputados que nós possamos aprovar, que, na verdade, é meio passe para estudantes que nós estamos fazendo, não é gratuito, é meio passe. Nós continua em discussão, nós vamos votar a emenda do deputado Péricles de Mello. Se rejeitada a emenda do deputado Péricles de Mello, vale o parecer favorável ou o parecer contrário do deputado Ademar Traiano. Está, portanto, encerrada a discussão da emenda. Nós colocamos em votação a emenda do deputado Péricles de Mello, que foi bastante discutida aqui nesse momento. Portanto, em votação a emenda. Os deputados que forem favoráveis à emenda do deputado Péricles de Mello permaneçam como se encontra. Os que forem contrários que se manifestem. 3, 4, 5, 6. Está, portanto, rejeitada a emenda do deputado Péricles com o parecer favorável do deputado Caíto Quintana e do deputado Péricles de Mello. Senhor presidente, Passa. Apenas registrar que eu mantive a minha coerência, uma vez que votei contrário à iniciativa do deputado Teru-Cato, por entender que era inconstitucional a iniciativa do mesmo, e não diferente do professor Lemos. Apenas Perfeitamente. Está rejeitado o projeto, né, senhor presidente? Está rejeitada a emenda e aprovado o parecer contrário, o voto contrário do deputado Ademar Traiano. O item 16º da pauta, o deputado Caíto Quintana relata o projeto de lei 381, que dispõe sobre a obrigatoriedade da informação do número de portaria de outorga nas sedes das empresas envasadoras de águas naturais, minerais, carbogasosas naturais e artificiais, potáveis de mesa e purificadas, adicionadas de sais produzidas no Estado do Paraná. Com a palavra, o deputado Caíto Quintana. Senhor presidente, eu continuarei pedindo o adiamento, mas peço que a comissão encaminhe aos deputados componentes dessa casa a cópia do projeto, para que cada um possa, na próxima sessão, ter uma opinião, inclusive, porque eu acredito que o projeto do deputado Bernardo não está ferindo legislação federal, está apenas pedindo que coloque na sede da empresa o número que lhe foi concedido. Agora, existe o parecer prévio de que é contrário. Então, eu gostaria que os deputados fizessem uma avaliação. Senhor presidente, mas já não tem isso quando no rótulo da água? Parece que já é obrigatório constar apenas essa autorização no rótulo da água. Não, veja, deputado, não fora da embalagem, pequena sede. Não. Eu vou passar a palavra ao autor do projeto, lembrando aos senhores deputados que este projeto está no site da CCJ, no site da Assembleia, né, desde que ele veio para a CCJ. Portanto,
Vossas Excelências têm como acessá-lo. Mas eu passo a palavra ao autor do projeto para que ele possa, antecipando já, nos ajudar na votação dessa matéria. Com a palavra o deputado Bernardo Carlos. Senhor presidente, senhores deputados, o nosso projeto de lei, que tem a obrigatoriedade de informação do número da portaria de outorgas, é justamente nos locais das firmas, das empresas, para que fiquem bem estabelecidos. Foi um projeto discutido com o Instituto das Águas do Paraná, que, junto com o seu presidente, Márcio Nunes, encaminhou. Quando eu procurei-o para conversar sobre esse projeto. E a preocupação do Instituto em ter o número de portarias na sede de cada empresa para poderem ficar identificadas com o número. É um projeto simples, regulamentando o que já existe. Nada mais havendo. Senhor presidente, com a palavra o deputado Nereu Moura. Fui procurado pelo presidente da Assembleia para relatar um projeto de autoria dele, que está em minhas mãos, concedendo o título de cidadã honorário do Paraná, jornalista Delise Guariante Almeida, de Pato Branco. Se Vossa Excelência permitir, é um projeto consensual, e como eu tenho um parecer favorável já, eu poderia relatar. O presidente da Assembleia ligou, não sei mais para mais quem também, porque esse projeto já estava na sessão passada. Sim. Na pauta da sessão passada. Sim. Ele não foi incluído, não foi votado porque não deu tempo. Nós não esgotamos a pauta da sessão passada. Como essa é uma sessão extraordinária, nós já incluímos na pauta de amanhã. Se quiser, mas pauta, já... nada impede que, atendendo um pedido de Vossa Excelência, e não do presidente da Assembleia, nós fazemos abrimos uma exceção e votamos, mesmo que não esteja incluso na pauta. Em homenagem ao deputado Nereu Moura, que é da região, e, aliás, eu conheço a biografia da homenageada, e ela merece todas as nossas homenagens, bem como o seu ex-marido falecido, Carlos que foi presidente do Banestado. Doutor Almeida. O doutor Almeida, de saudosa memória, como me acessa aqui o deputado Caíto Quintana. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Eu agradeço as palavras carinhosas de Vossa Excelência para com a minha pessoa. Sei que são sinceras, pela amizade que devotamos durante a nossa longa jornada aqui nesta casa. É verdade. O parecer é favorável, senhor presidente, à homenagem proposta pelo deputado Antônio Bellinati e deputado Rossoni. Trata-se de uma justa homenagem de uma grande guerreira, uma mulher que fez história no sudoeste do Paraná e no Paraná, Delise Guariante Almeida, esposa do ex-presidente do Banestado, doutor Almeida, e eu fiquei apenas com um pouco de ciúmes de não ter sido eu o autor dessa proposta, uma vez que conheço a doutora Delise há muitos e muitos anos, assim como o deputado Caíto Quintana, assim como também Vossa Excelência. Razão pela qual agradeço a deferência de Vossa Excelência e o meu parecer é favorável. Em discussão, em votação, o projeto está aprovado, portanto, na sessão de amanhã, nós deixamos de relatá-lo. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Fernando Scanavaca. Não poderia sugerir que os deputados do Sudoeste fossem coautores desse projeto? Eu acho que sim. Nós podemos subscrever. Eu acho que sim. Todos. Eu acho. Inclusive o deputado Bernardo Carlos. Nada mais havendo a tratar, encerramos a presente sessão, marcando outra para amanhã, a hora regimental. Levanta-se a sessão.